Existem, dignos irmãos e irmãs, três tipos de mestres: os encarnados, que nos instruem física e diretamente; os espirituais, pertencentes ao plano metafísico; e aqueles que, por força de sua história, nos guiam a partir de seu exemplo. Helena Petrovna Blavatsky, nascida em 1831 na Rússia, ela consegue reunir em si estes três graus, estes três aspectos. A sua época, como indivíduo encarnado, pelo seu carisma, foi mestre de muitos outros estudantes e buscadores da espiritualidade. Hoje nos guia também a partir de seu patamar espiritual e continua igualmente a nos servir como exemplo por força de seu histórico. Hoje, dignos irmãos, nós vamos tratar sobre as 7 sombras de Helena Petrovna Blavatsky. Eis o nosso tema, o tema deste que é o nosso 25º vídeo de preleções, de estudos, de reflexões em nosso canal no YouTube. Sejam, portanto, sempre muitíssimo bem-vindos. As 7 sombras de Helena Blavatsky. Vejamos que não é aqui o nosso objetivo entrarmos na seara da crítica seca, da crítica não construtiva ou de desfiarmos os elementos negativos simplesmente pelo prazer do veneno. Não é o nosso objetivo, mas verificarmos neste nosso vídeo as 7 sombras de Blavatsky, quais foram enumeradamente as suas 7 principais dificuldades, quais foram as suas pedras de tropeço, quais eram os seus espinhos na carne, para usar um termo de Paulo de Tarso. Estes elementos que vamos aqui posicionar, por vezes são desconhecidos do grande público. Claro, poderemos no futuro, se oportuno for, retornar a este tema e abordar outros aspectos de Blavatsky, mas já existem muitos livros, já existem muitos vídeos, existem, enfim, várias explanações, palestras e representações artísticas que conseguem condensar os aspectos mais nobres, mais luminosos da história e dos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. Aqui, para termos um diferencial, vamos falar sobre as 7 sombras, as 7 principais dificuldades. Esse é o nosso objetivo e é o nosso foco aqui. Vejamos que Helena Blavatsky, para resumirmos, ela foi a grande fundadora de uma nobre sociedade existente até os dias de hoje, vez por outra frequento também, que é a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica foi uma das grandes e primeiras ordens ou fraternidades, sociedades esotéricas do atual ciclo ou dos séculos mais recentes. Ela foi fundada em 1875 na cidade de Nova York e tem como objetivo o estudo, a pesquisa, a prática dos mais nobres conhecimentos da humanidade, que são perpetuados pelas mais diferentes tradições. Recomendo que, quando você tiver oportunidade, visite a Sociedade Teosófica e também leia diretamente da fonte os livros de Helena Blavatsky. Os que aqui posso recomendar, por exemplo, Isis Desvelada, recomendo também Dignos a Voz do Silêncio, A Doutrina Secreta, assim como o Ocultismo Prático. Estes livros, fundamentalmente, junto da chave da teosofia, vão constituir a substância base, o alicerce fundamental que estrutura o pensamento não só da sociedade teosófica, mas dessa grande figura que é Helena Blavatsky. Ela que foi influenciar o pensamento da Sociedade Brasileira de Eubiose, da Antroposofia, da Logosofia, de uma série de outras organizações que vieram no rastro, vieram na pegada, vieram a posteriori da própria Sociedade Teosófica. Vale muitíssimo o estudo direto, a leitura e o aprofundamento
diretamente da fonte. Recomendo, dignos. Pois bem, vamos aqui à nossa temática, as 7 sombras de Blavatsky. Sem maiores delongas, vamos ao primeiro elemento. O primeiro elemento é o seguinte, é a família. Helena Blavatsky, como posicionamos, ela vai nascer em 1831 na Rússia, de uma família um tanto quanto de ascendência aristocrática, um tanto quanto rigorosa. O pai de Helena Petrovna, ele era militar e, portanto, tinha um código de conduta, tinha uma maneira familiar um tanto quanto rígida, circunstâncias que ela vai descrever na sua biografia. Portanto, a primeira dificuldade é esta, ela com a sua personalidade libertária, com a sua personalidade até um tanto quanto independente, autoritária, altiva, ela encontra o primeiro choque na sua existência a partir da família. Helena Blavatsky, vejamos que interessante, ela assume este sobrenome, Helena Petrovna, ela assume esse sobrenome Blavatsky, no russo Blavatskaya, quando ela se casa, ou é obrigada a se casar aos 17 anos de idade. Ela se casa com um senhor já de idade, que também tinha sua metodologia muito rígida, e ela foge desse casamento, ainda sem consumar o casamento, portanto, em situação de virgindade, e começa a viajar o mundo. Tamanha era a sua gana, a sua força e o seu desejo e sede por conhecimento. Essa é a primeira sombra que Helena Blavatsky teve que enfrentar: a família, o rigor, a tradição, a sociedade, o militarismo, o patriarcado. Helena Petrovna Blavatsky, ela passa toda a sua encarnação lutando contra o machismo, contra o patriarcado. Ela enfrenta e assume os primeiros lugares daquilo que o patriarcado não permitia que ela assumisse. Por isto, esta sombra que ela teve que enfrentar, e o fez com louvor e galardão, torna-se um exemplo para cada um de nós, homens e mulheres, principalmente as mulheres, visto que ela estava na vanguarda de um feminismo genuíno e de uma sede pelo conhecimento que desconhecia limites. Essa foi a primeira sombra de Blavatsky. A segunda sombra de Blavatsky, em que podemos posicionar, relaciona-se ao dinheiro. Sim, no que tange às finanças, embora a família de Blavatsky seja uma família de ascendência aristocrática, disse que ela inclusive tinha herdado certa titularidade principesca, ela ao longo do tempo foi sofrendo com as questões de finanças, porque ela não tinha exatamente um controle, ela despendia todas as suas finanças, todas as suas fontes. O pai dela enviava regularmente para ela, veja, ela foge aos 17 anos, depois de ser obrigada a casar com o senhor Blavatsky, assume para sempre este sobrenome, mas passa pelo mundo. Ela passa cerca de 10 anos longe da família, longe da Rússia, e viaja o mundo todo. E ela sofre. Esse é o segundo ponto, com a questão de finanças. Então ela passa parte da vida dela na casa de amigos, enfim, ela está sempre trabalhando, fazendo outras questões. Ela trabalhou, por exemplo, como lavadeira, ela serviu como secretária, ela foi assumindo diferentes funções a fim de patrocinar as suas viagens, patrocinar os livros, a publicação dos seus textos. Ela mesma era uma grande articulista, escrevia para jornais europeus, tanto jornais estadunidenses como também jornais europeus, londrinos, nova-iorquinos, parisienses, falando sobre os mistérios, as curiosidades e as diferentes culturas que ela tinha oportunidade de visitar. Seja como for, o coronel Olcott, que foi o seu segundo marido também, ele é quem organizava as suas finanças, a sociedade teosófica e dela, e por vezes relatam que ela tinha ali algumas gemas, algumas pedras preciosas misturadas com outras mais falsificadas, chamaríamos hoje isto de biju
teria, né? Mas ela sempre tinha essa problemática, ela não conseguia organizar-se financeiramente, veio à falência, inclusive, com um dos seus empreendimentos físicos e comerciais, enfim, e a partir do Coronel Olcott, que ela encontra mais tarde em sua vida, é que ela consegue ter ali uma base, uma organização. Mas essa era a segunda sombra de Blavatsky. Ela era um tanto quanto perdulária, porque pela sua mentalidade libertária, ajudava aqueles que estavam ao seu redor, comprava as coisas mais exóticas, os livros, então ela tinha essa mentalidade libertária. A terceira sombra de Blavatsky, dignos, são as viagens. Estas sombras que nós denominamos de viagens é porque ela, na qualidade de mulher, na qualidade física que ela tinha, vamos falar sobre a obesidade dela daqui a pouco, é uma outra sombra também, mas ela tinha determinadas problemáticas que hoje já não seriam fáceis de serem enfrentadas. Ela, como mulher sozinha, visita o Tibete, ela passa pela Índia, ela visita o Paquistão, visita as Arábias, os desertos, consta que tenha visitado também as Américas do Sul, bem como a América do Norte. Então ela passa grande parte da sua vida viajando de um lugar para o outro, e isto ali nos idos da segunda metade do século XIX, ou seja, nos idos ali entre 1850 e 1890, era algo absolutamente extraordinário. Ela escalava montanhas, pegava navios, viajava sobre os camelos, enfim, ela dedicava-se muito a essa questão da viagem, visto que, para adquirir o conhecimento, não era como hoje, que basta digitar no Google e você tem ali um desfilar dos mais variados conhecimentos de diferentes fontes. Não, era necessário ir diretamente à fonte e buscar o conhecimento. E é isso que ela fazia. A sombra, dignos de número 4 de Helena Blavatsky, é que ela, e uma coisa um pouco desconhecida, ela, por hábito até familiar e cultural, bebia muito uísque, muito gin, aquelas bebidas fortes russas, e consta também que ela fumava, e fumava praticamente sem parar, né? Fumava charuto, enfim, alimentava-se de carne e outras questões mais, e alguns vão criticá-la por conta disso. Entretanto, do ponto de vista esotérico, uma das coisas que podemos aqui posicionar é que Blavatsky estava num contexto, e esse contexto não pode ser desgarrado de sua personalidade para um julgamento de acordo com a nossa visão atual. Então, o fumo, a utilização, por exemplo, do haxixe, do cachimbo, de bebidas alcoólicas um tanto quanto fortes, coisas próprias da sua cultura, faziam parte do seu contexto. Então, sim, ela fazia isto? Fazia, e fazia com grande intensidade. Entretanto, a visão da época deve ser vista dentro do seu conjunto. Atualmente nós temos uma visão diferenciada, mas fazia parte do contexto. Seja como for, não consta que estas atividades como o fumo, a bebida e etc. tenham interferido na personalidade de Blavatsky. Carl Gustav Jung, o próprio Sigmund Freud e outras tantas personalidades faziam uso, inclusive, de substâncias que hoje sabemos seriam ainda mais fortes, né? Seriam ainda mais intensas, mas são assuntos para outros vídeos. Vejamos, vamos falar sobre a obesidade dela. Se você está acompanhando até o presente momento, curta este nosso vídeo, assine o nosso canal, aproveite e ative as notificações, deixe os seus comentários. Todas estas atividades que você executa auxiliam o crescimento deste nosso canal. Envie também este link para os seus amigos, os seus grupos, sejam sempre muitíssimo bem-vindos. Em geral, respondemos a todos ou a quase todos os comentários, na medida do que nos for possível, que são posicionados aqui na caixa de comentários. Digníssimos, gratidão na colaboração para o crescimento deste nosso canal. Pois bem, o ponto de número 5 é esse, é a obesidade. A partir de um determinado ponto de tempo, ali pelos idos de 1880, principalmente, a obesidade dela vai se tornando um tanto quanto mórbida. Ainda assim, ela não para de viajar, de progredir. Sabemos que
A obesidade é desencadeada, na grande maioria dos casos, por uma deficiência, um desajuste hormonal e fisiológico. E é isto que se passou com ela. E, portanto, sim, ela tinha uma grande obesidade, até o ponto, para imaginarmos, que ela tinha dificuldade, a partir de determinado ponto, de entrar em navios. Ela tinha que ser içada, né, levantada para poder entrar nos navios, tinha dificuldade de entrar em locais um tanto quanto mais apertados, usava umas roupas um tanto quanto mais largas. Ainda assim, mesmo com este desajuste fisiológico que lhe ocasionava uma série de doenças do coração e outras tantas mais, de acordo com seus próprios escritos e suas cartas, ela não desistiu de levar a mensagem dos mestres, ela não se viu paralisada por conta disto e prosseguiu na sua vida espiritual. O sexto ponto que nós posicionamos como sendo a sombra de Blavatsky, dignos, é exatamente o que nós podemos posicionar como sendo a escrita, né? Ela, pela sua personalidade também, do mesmo modo que ela não tinha um grande controle sobre a alimentação, sobre os vícios, sobre a própria palavra, consta que ela xingava também um tanto quanto e mudava de humor de maneira um tanto quanto rápida, ela tinha que ter pessoas ao seu lado que organizassem os seus escritos. Hoje nós pegamos a Voz do Silêncio, a doutrina secreta, pegamos o ocultismo aplicado, o ocultismo prático e temos ali tudo organizado e definido. Mas à época ela simplesmente ia como que escrevendo e soltando essas folhas pela casa, pelo ambiente, e sabemos que ela tinha pessoas que iam organizando, catalogando. Então é uma curiosidade interessante. Uma das sombras de Blavatsky, ela não tinha propriamente essa organização, era uma poderosa intermediária entre o plano físico e o plano metafísico, tinha um contato direto com mestres como Couto Rumi, Saint-Germain, El Moriá, Hilarion e outros mais. Entretanto, isto precisava de assessoramento. Ela ia simplesmente fazendo com que os ensinamentos descessem, ela ia materializando, seja pela escrita ou pelas cartas precipitadas, mas não era ela quem organizava. Esta é uma curiosidade para quem gosta de estudar e de ler diretamente na fonte. Foi uma das sombras de Blavatsky, podemos dizer. E por fim, a sétima, para finalizarmos este nosso vídeo, a última sombra de Blavatsky foi também a difamação. Pelas suas capacidades psíquicas, pelos seus diferentes poderes mal compreendidos à época e até os dias de hoje, ela sofreu diversas campanhas de difamação, de pessoas acusando-na das mais diferentes fraudes e etc. Entretanto, o tempo nos foi confirmando que, na realidade, as suas capacidades estavam muito além do seu próprio tempo e que estas capacidades, sim, não podem ser explicadas simplesmente pela fofoca, pela inveja e pela maledicência malevolente. Os poderes, as capacidades de Helena Blavatsky, embora não fosse o seu ponto central, que era o conhecimento, a tradição, a filosofia, o processo iniciático, constituíram uma de suas grandes bases para não só criar a sociedade teosófica e escrever os seus livros, mas igualmente para nos legar esotericamente todo este conhecimento. E sim, Helena Petrovna Blavatsky é hoje muitíssimo reconhecida, mas a sua época, tal como os grandes mestres, na história dos grandes mestres, sofreu nas mãos dos seus contemporâneos. Eis, dignos irmãos e irmãs, aqui que tive a oportunidade de enumerar as 7 principais sombras de Helena Petrovna Blavatsky. Deixe aqui o seu curtir, os seus comentários, as suas sugestões para os próximos vídeos, que são sempre feitos dentro de uma sequência, seguindo aqui também as sugestões dos senhores. Este vídeo deve ser assistido logo na sequência do vídeo sobre a maior médium do Brasil, que é a tia Neiva, em muitos aspectos muito parecida com Helena Petrovna Blavatsky. Vamos voltar a esta sequência biográfica tratando de aspectos diferenciados de outras
outras grandes mestras, de mulheres que exerceram um papel de suma importância no ocultismo e na espiritualidade ocidental e oriental. Aqui quem vos falou, dignos, foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. Gratidão.